Tal qual a questão 158, que acabamos de ver há pouco, que fala sobre permutação com elemento repetido, esse exercício da frase do livro de Harry Potter também é sobre permutação com elemento repetido. Só que aqui, na verdade, é escancarado o tópico, diferente lá do exercício da viagem, né, de André à casa de Carlos. Nesse caso aqui, está evidente, porque o exercício já cita os anagramas no próprio texto, né? Então ele sugere que se pegasse essa frase aqui e fizesse todas as permutações das letras, desconsiderando o espaçamento entre elas, quantos anagramas seriam possíveis formar, desde que as consoantes e as vogais ficassem intercaladas entre si. Aqui a gente tem que ter dois tipos de atenção. Primeiro, a gente precisa intercalar, conforme foi pedido no exercício. Segundo, atenção, porque na verdade a gente tem duas consoantes que são iguais, que são as letras T. No grosso modo, a gente tem 5 consoantes, M, P, T, T, R, você não pode considerar 4, são 5 letras para permutar, e aí depois a gente tem que tirar o excesso da permutação dos T's entre si. Então a gente tem 5 consoantes e 4 vogais, sendo que entre as consoantes, repito, tem 2 repetidas. Aí assim, para a gente separar intercalando, a gente pensaria, bom, se começar com consoante, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 consoantes, e vou conseguir intercalar por 4 vogais. Então essa situação aqui é plausível. A situação, uma segunda situação que a gente poderia pensar, e se eu iniciar com vogal, não vai dar para a gente fazer os anagramas iniciando por vogal, porque aqui eu tenho vogal, 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 acabaram as vogais, consoante, 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 e eu ainda tenho uma consoante para colocar no meu anagrama. Então de duas, uma, ou eu boto essa consoante aqui no final, ou em algum lugar que seja aí. Se eu puser aqui no final, eu vou quebrar a regra de botar vogal e consoante intercalada. Se eu puser aqui, 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 eu vou quebrando essa regra. Ou então eu boto a consoante lá no começo, mas isso já foi pensado aqui. Ou seja, só tem um jeito da gente intercalar 5 consoantes e 4 vogais, que é esse modelo aqui. Não tem como eu começar por vogal, porque vai sobrar uma consoante. Onde quer que eu ponha essa consoante, que não seja no início, vai acabar tendo 2 consoantes juntas. Então esse caso é impossível. Então a gente só tem um caso: consoante, 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 as 5 consoantes, que assim eu estou fazendo, ó, gastei uma, sobram 4, depois 3, depois 2, depois 1, então eu teria 5 fatorial das consoantes, e aí eu vou botar as vogais, 4 vogais, depois 3, gastei uma aqui, aí gastei outra aqui, já gastei 2, aí 2, aí 1. Então no final eu teria 5 fatorial das consoantes e 4 fatorial das vogais. E o cuidado, como eu falei no começo da resolução, é que a gente precisa, na verdade, tirar os excessos de repetição. Isso aqui, na verdade, né, é referente às permutações dos T's. Entre tantas permutações que existem, em algumas delas o T vai trocar de lugar com T e a permutação vai ser contada de maneira repetida. Então a gente precisa tirar esse excesso. Como 2 fatorial é 2 vezes 1, que vale 2, então o gabarito da questão acabou ficando apenas assim: 5 fatorial, 4 fatorial sobre 2, um exercício de permutação com repetição típico, anagramas com palavras.